Você já pensou em começar a correr, mas não sabe por onde começar, tem medo de se machucar ou simplesmente acha que a corrida não é pra você? Nesse vídeo eu vou trazer 5 dicas para você conseguir correr os seus primeiros 5 quilômetros. Essas dicas foram coisas que eu percebi conforme eu começava a correr e foram o que me ajudou a chegar nos meus primeiros 5 quilômetros. Primeira coisa, seja paciente. Se você é uma pessoa que nunca correu ou corre muito pouco, a primeira coisa que você vai ter que entender é que você vai ter que ser paciente. Entenda que as consequências de você querer correr 5 km da noite pro dia podem não ser nada boas, mas sabe qual que é o pior? A única pessoa que vai ter que lidar com elas vai ser você. Quando eu decidi começar a correr, eu não aguentava correr 1 minuto, já ficava com dor aqui e não aguentava, tinha que parar. Apesar de muitas vezes no começo eu achar que a corrida realmente não era pra mim e que eu nunca ia conseguir, eu decidi ter paciência e continuar. A segunda dica crucial é respeitar o processo. Correr não é sobre velocidade, mas sobre consistência. Você precisa avançar um pouco a cada dia. E tudo bem se em algum momento você sentir que está estagnado ou até mesmo regredindo um pouco. Isso não significa que você não vai mais conseguir evoluir. O processo não é linear. Para mim, o processo foi bem torto, na verdade. Ao mesmo tempo que tudo parecia muito fácil no começo, com alguns treinos leves, devagar, que eu tava conseguindo ir muito bem, muitas vezes eu percebia que não tava progredindo nada e ficava super decepcionada. Eu achava que eu tinha chegado no meu limite já. Eu conseguia em um dia correr super bem na esteira e no outro dia, quando eu ia treinar no parque, eu não aguentava fazer nem metade do mesmo treino. O que me ajudou foi aceitar e entender que cada um tem o seu tempo e que o meu seria lento. Mas eu estava disposta a chegar no meu objetivo, que era correr 5 km. Não importa quanto tempo isso fosse levar. Terceiro, ouça seu corpo. O principal fator aqui é se conectar com o seu corpo e conseguir identificar a evolução dele. Identificar os avanços, a resistência aumentando, seu coração batendo mais forte quando você estiver numa subida ou correndo mais rápido, identificar as dores e principalmente o cansaço. Entenda uma coisa, por mais difícil que pareça, a única pessoa capaz de fazer isso é você. Depois de algumas semanas que eu tinha começado a correr, eu comecei a sentir uma dor no joelho, mas eu decidi ignorar completamente, não descansei nenhum dia, continuei com meus treinos normal, tanto de musculação quanto da corrida e simplesmente decidi continuar a correr. Até que um dia eu fui fazer um treino de corrida e nos primeiros passos que eu dei senti uma dor tão forte que eu percebi que aquele dia eu não ia conseguir correr. Era uma dor insuportável e aí eu me vi chorando no meio da academia porque eu tava com dor no joelho e simplesmente me sentindo super incapaz. Aquele dia eu achei que meu objetivo não ia ser alcançado e que a corrida não era pra mim. Porque todo mundo conseguia e eu não. Fui no médico, fiz o que ele orientou e fiquei mais de uma semana sem correr. Por quê? Porque eu decidi não ouvir meu corpo lá no começo, quando ele me deu sinais de que eu tava cansada, de que eu tinha que descansar um pouco, de que eu tinha que pegar um pouco mais leve nos treinos, eu ignorei tudo e simplesmente continuei treinando do jeito que eu achei que tinha que treinar. Se eu tivesse ouvido meu corpo da primeira vez que ele me mostrou que eu tava com dor, provavelmente eu não ia ter que ter interrompido meus treinos. O resultado foi que eu tive que começar tudo de novo. Comecei a correr do zero, mas pelo menos dessa vez eu decidi que eu ia ouvir qualquer sinal que meu corpo me desse. Comecei a identificar sempre que eu sentia alguma dor ou desconforto durante o treino e se era algo que eu ia precisar parar ou simplesmente diminuir um pouco o ritmo. E tem dado certo até hoje. Se você já ignorou algum sinal do seu corpo e acabou se arrependendo depois, você sabe exatamente do que eu tô falando. Então não deixe isso acontecer na corrida. O seu corpo sempre sabe o que é melhor pra você. Quarto ponto, descanse. Descansar é tão importante quanto correr. Na verdade, é até considerado parte do treino. Comece devagar. Entenda que pelo menos no início não vai ser possível você correr todos os dias. Você precisa descansar, seu corpo precisa se recompor. Afinal, ele não estava acostumado a correr com essa intensidade. Concorda? Então, descanse. Fique um dia sem fazer nenhum exercício, sem peso na consciência. Durma bem e continue seu plano perfeitamente. Um ponto muito importante de você entender aqui é que quanto mais você insistir em correr em um dia que estiver super cansado ou que não tiver dormido bem, menor vai ser seu rendimento no treino. Parece que o corpo fica mais pesado assim e a dificuldade aumenta muito. E tudo bem, às vezes não é possível mesmo alterar a rotina, dormir por mais tempo e dormir bem todos os dias. E isso não precisa ser um motivo para você parar de correr ou nem começar. Então apenas entenda que no dia que você estiver mais cansado, seu rendimento vai ser menor. Não
se cobre tanto. Respeite seus limites e você vai ver que a qualidade dos treinos vai melhorar. Qualidade de treino é muito mais importante do que quantidade. E por último, não se compare. Cada corpo é único com seu próprio progresso e suas próprias limitações. Nem tudo que vemos na internet é real. E se comparar só vai te desmotivar. Defina o seu objetivo e siga o seu progresso. E considere também, se for possível, buscar a ajuda de um profissional. Quando eu decidi começar a correr foi porque eu e meu noivo decidimos participar da corrida de 5 km do Graac. A gente decidiu isso em janeiro e a corrida ia ser em maio. Então a gente pesquisou bastante e conseguiu montar uma rotina de treino. O que acontece é que eu não estava preparada para encarar a realidade de que ele ia conseguir correr bem mais do que eu. Eu achava que isso não ia acontecer, que isso era mentira. Mas não. E pela minha teimosia de tentar seguir o ritmo dele, foi que eu acabei me lesionando e tive que parar meus treinos e começar tudo de novo, enquanto ele seguiu perfeitamente o plano dele. Por sorte, quando eu comecei de novo, ainda tinha bastante tempo até a corrida, então deu tempo de eu me recuperar, voltar à rotina dos treinos e conseguir fazer os 5 km na corrida do Graac. E quando a gente decidiu correr, eu tinha aquela ideia de que a gente ia a prova inteira juntos, ia correr juntos no mesmo ritmo e ia acabar a prova os dois juntos. Mas o que aconteceu foi que eu aceitei que ele ia muito mais rápido do que eu e ele decidiu ir no tempo dele e eu decidi ir no meu tempo e foi a melhor coisa que a gente fez. E nessa época também eu seguia muitas pessoas nas redes sociais que começaram a correr e do nada já estavam correndo 10 km e eu não conseguia entender como que as pessoas conseguiam correr 10 km tão rápido e eu demorei tanto tempo para conseguir correr meus primeiros 5 km. Aí que eu decidi entender e aceitar que nas redes sociais as pessoas só mostram a parte boa, às vezes nem era mil maravilhas. Eu, inclusive, nunca postei lá que eu me machuquei, então às vezes outra pessoa também pode estar olhando pro meu progresso e se sentindo frustrada. Então eu acho que essa parte de entender que cada um tem o seu progresso, cada um tem as suas limitações é muito importante. E que a gente nunca deve se comparar com os outros, principalmente com o que a gente vê nas redes sociais, que é só um retrato, um corte da vida delas. Quando eu trabalhava como confeiteira, de tanto mexer a panela de brigadeiro, sem preparo físico, sem descansar e sem respeitar meu corpo, eu acabei me lesionando, machucando meu punho e perdi alguns movimentos que eu nunca vou recuperar. Foi difícil entender que eu mesma deixei isso acontecer com o meu corpo, mas depois eu entendi que isso foi uma coisa que não aconteceu só comigo. Muitas pessoas passam por esse tipo de coisa o tempo todo. A gente só não fica sabendo. Ou até a gente não entende, até que alguma coisa dessas aconteça com a gente. Na época que eu machuquei meu punho, eu fazia fisioterapia e terapia ocupacional para tentar aliviar a dor. E eu conversava com essas profissionais sobre os atletas de alta performance. Eu falava que eu não conseguia entender como eles conseguiam fazer tanta coisa sem se lesionar. Até que elas me falaram, mas eles se lesionam o tempo todo. E foi só aí que eu entendi que essa é a realidade. Eles se machucam o tempo todo. Muitas vezes acabam sua carreira por conta de lesões. Porque o nosso corpo não é preparado para o alto rendimento. Muitos profissionais, inclusive da área da saúde, falam que alto rendimento não é sinônimo de saúde. E foi aí que virou uma chavinha na minha cabeça e eu entendi que não é sobre o que eu quero fazer, e sim sobre o que eu tô disposta a abrir mão para conseguir aquilo que eu quero. Minha mãe é um bom exemplo do que eu tô tentando dizer. Desde que eu sou pequena, ela corre. E ela já participou de algumas corridas, mas o que ela gosta mesmo é correr na rua 2 vezes por semana, meia horinha por dia. E nunca passou de 10 km. Quando eu comecei a me interessar por corrida, eu realmente não conseguia entender e até julgava ela. Eu falava, como assim você quer correr só isso? Você não quer correr mais de 10 km? E eu achava que ela não tinha força de vontade o suficiente. Ela dizia que corria porque se sentia bem, que não queria correr mais e que estava super bem assim. Isso não entrava na minha cabeça. Até que num determinado momento eu consegui entender. Não dá pra fazer tudo. É realmente sobre o que estamos dispostos a abrir mão. Se meu objetivo fosse correr uma maratona, eu ia ter que ter uma vida inteira focada nisso. Eu teria que treinar pra isso, mudar minha alimentação e ter uma vida inteira dedicada a isso, pelo menos durante um tempo. Mas e se eu quiser que a corrida seja apenas um hobby? E principalmente a longo prazo? Porque aí, além de me fazer bem, vai melhorar minha saúde. Qual é a forma mais sustentável de manter isso? Eu acredito que seja correndo na velocidade e na distância que o seu corpo mandar. Uma distância que não seja nem muito confortável e nem muito desafiadora para você. Talvez seu objetivo não seja o mesmo que o meu, e tá tudo bem. Talvez seu objetivo seja realmente correr 10 km, correr 21, quem sabe até fazer uma maratona. Esse vídeo é apenas para te mostrar como começar, e principalmente para te
incentivar e motivar. E para te dizer que, ao invés de se comparar, foque em você, defina os seus objetivos e siga no seu ritmo. Correr é uma jornada pessoal e o que importa é onde você quer chegar e não quanto tempo você vai demorar para chegar lá. E aí, pronto para começar a correr? E se você já começou a correr, me conta nos comentários como tá sendo a sua experiência. Espero que tenham gostado do vídeo.